Olá, eu sou Marcos de Almeida, sou servo de Jesus. Como diz Paulo nas suas cartas, servo do Senhor chamado para lecionar. E é assim que eu me apresento e é um privilégio muito grande poder estar com você. E nós vamos estudar hoje o período interbíblico. E o período interbíblico é um período muito importante para o estudo do Novo Testamento. Por isso, nós vamos estudar o período interbíblico e, na sequência, vamos entrar no Novo Testamento. E você pode ir me acompanhando, e é bom que você acompanhe-nos aí pelo livreto que você já tem aí em suas mãos. E o período interbíblico, ele vai compor a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então nós estamos pensando aí num período de mais ou menos 400 anos, né? E se você já deu uma folhada aí, você percebe que tem essa folhinha em branco entre um testamento e outro. O Novo Testamento é composto de 27 livros e para que nós possamos compreender e entender o Novo Testamento, primordial, querido aluno, que você estude e compreenda e entenda o período interbíblico. Como a gente sempre propõe aqui, você precisa saber onde é que nós vamos chegar. E nós temos algumas razões para estudar o período interbíblico. E a primeira razão é nós compreendermos a história, um pouco da história. Isso é importante na compreensão da Bíblia, compreender e entender o caráter do texto. Então, o período interbíblico nos explica um pouco do fundo histórico do Novo Testamento. Segunda razão para estudar o período interbíblico, também chamado de período intertestamentário, é uma razão cultural. Por quê? Porque explica a origem, o desenvolvimento de algumas instituições, alguns nomes que você vai ver lá no Novo Testamento e que você não viu no Antigo. Por exemplo, você está lendo as páginas do Novo Testamento e aparece lá a palavra fariseu. Você não vai encontrar esse termo lá no Antigo Testamento, somente no Novo. De repente você continua lendo e aparece, usa o nome lá sinagoga, né? Do grego sinagogue. Você volta no Antigo Testamento e não tem nenhuma referência, nada que fale sobre sinagoga. De onde vêm os fariseus? De onde vem a instituição chamada sinagoga? O período interbíblico vai explicar. Por isso que essa segunda razão cultural. E a terceira razão é a questão do Messias. Ou seja, né, há uma expectativa messiânica que cresce muito no período interbíblico. Por isso, o período interbíblico, que nós estamos pensando aí de 424 até o século V antes de Cristo. Como é que a gente entende e compreende o período interbíblico? É importante a gente ter um panorama, nós temos um panorama. Então, o período interbíblico ele é dividido em 4 grandes períodos que vem logo depois de um primeiro período chamado período assírio. Então, nós vamos ver o período assírio, depois, na sequência, o período babilônico, depois o período medo-persa, o período grego e depois o período romano. Ou seja, você vai perceber uma coisa muito importante, muito legal, que é o seguinte: conforme o povo de Deus vai seguindo, vai caminhando, paralelamente a isso, nós vamos estudando os grandes impérios mundiais e como esses impérios interferem diretamente na formação de um povo, na compreensão da plenitude dos tempos, onde Deus enviará o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei. Portanto, para que nós possamos compreender melhor o Novo Testamento, fundamental estudar o período interbíblico. Então, quando nós temos essa visão panorâmica aí do período interbíblico, eu quero começar com você estudando e pensando cada um dos períodos e para que a gente possa entrar no período interbíblico propriamente dito, deixe-me lembrar você um pouquinho da sequência do Antigo Testamento. Portanto, quando você estudou um pouquinho a sequência do Antigo Testamento, nós descobrimos uma coisa muito importante, que depois do rei Salomão, o reino de Israel, que se expandiu de uma maneira maravilhosa, nunca antes visto na história do povo de Deus, em Salomão o reino se divide em 2.
Então, depois de Salomão, que era o Reino Unido, o reino de Israel se dividirá no Reino do Norte. Então, imagina comigo aqui, ó, você tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul. No Reino do Norte, né, estarão contempladas 10 tribos. 10 tribos se juntam e formam uma nação chamada Nação de Israel. Já no Reino do Sul, apenas 2 tribos se juntam para formar o Reino do Sul e terá o nome de Nação Judá, ou os judeus. Muito interessante você perceber isso, e conforme você vai lendo os profetas, você percebe que ora fala de Israel, ora fala de Judá. Por quê? Por causa justamente dessa divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul. O Reino do Norte terá como capital Samaria e 2 polos de adoração a Deus, um na fronteira do norte e outro na fronteira do sul, né? E uma coisa muito interessante, o Reino do Norte terá 19 reis, e pasme com isso, todos esses 19 reis farão o que é mal perante o Senhor. Por isso, por volta de 722 a.C., Deus vai aplicar um castigo sobre o Reino do Norte e enviando o chamado cativeiro assírio. Assírio, do Império Assírio, como você está acompanhando aí o Império Assírio, no seu livro aí, você sabe e está lendo aí que esse império ele está sendo estabelecido por mais ou menos 700 anos. Ele está crescendo assim o seu império, expandindo o seu território. A primeira tentativa do Império Assírio é dominar Jerusalém, mas acabou não dando certo. Ele parte para o Reino do Norte e a gente sabe que o Reino do Norte deixa de existir exatamente nessa data. Todas as 10 tribos passam a ser misturadas, miscigenadas, porque essa é a maneira como o Império Assírio trata o povo dominado. Então ele domina, mistura, né, espalha e separa. Nós temos aí a primeira dispersão do povo. E o Reino do Sul? O Reino do Sul segue, continua existindo por mais aproximadamente, nós estamos pensando aí, por mais 130 anos, mais ou menos, o Reino do Sul continua existindo. Reino do Sul terá como capital a cidade de Jerusalém, aonde o templo, aquele templo de Salomão, continua ainda sendo o centro de adoração do povo. Muito bem, esse Reino do Sul terá mais ou menos 20 reis, e esses reis, eles vão se alternando entre aqueles que fazem o que é bom, que adoram o Senhor, que amam o Senhor, mas também reis que vão fazer o que é mal perante o Senhor, até que o Império Assírio é suplantado por um outro império, o império que nós chamamos de Império Babilônico. O Império Babilônico vai operar, será um instrumento de Deus para operar o cativeiro babilônico sobre o Reino do Sul. Só que o Império Babilônico tem uma outra maneira de agir com os povos dominados. Ao invés de misturar e fazer a miscigenação dos povos, o Império Babilônico vai e pega o povo judeu e leva para a Babilônia e faz um tipo de um gueto, um tipo de um bairro onde o povo judeu fica ali preservado ali. Não há uma mistura de povos. A incidência dos babilônicos sobre os judeus é um pouco diferente. O que eles tentam fazer é tentar mudar um pouco dos hábitos. Mas quando você estudou lá, lembra que você estudou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, vocês perceberam uma coisa: Deus os protegeu, inclusive da contaminação dos alimentos ou da própria cultura que tentou penetrar. Portanto, o reino de Judá ou os judeus são preservados por Deus e, claro, vai ficar muito claro para nós, porque o Messias que viria seria da raiz da tribo de Judá. Portanto, o Reino do Sul é mantido, é conservado, e quando nós então entramos para estudar e entender um pouquinho do Império Babilônico, entramos propriamente dito no período interbíblico. E o período interbíblico, que
inicia-se então aí, mais ou menos aí, nesse período, porque o que acontece? O povo está cativo na Babilônia até que surge um outro império, que é o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa substitui o Império Babilônico. Nós estamos pensando aproximadamente aí 535 antes de Cristo. E aí o que acontece? Quando os persas dominam o mundo, eles dominam, inclusive todos os povos ali, e eles dão uma atenção claramente para os judeus, que solicitam, que pedem para voltar, para retornar às suas terras. Estamos pensando aí num retorno mais ou menos, isso está contemplado no seu livro, no mais ou menos de 50 mil judeus. Ou seja, os judeus que vão para a Babilônia, eles vão e eles se estabelecem. E muitos acabam gostando da vida lá, mas nem todos. Porque há um ardor no coração do judeu para voltar a ter um relacionamento com Deus na maneira como eles aprenderam. Ou seja, adorar o Senhor no templo, oferecer ao Senhor sacrifícios, né? Ter um relacionamento de vida, de pureza com o seu Deus. Mas eles estão na Babilônia, eles estão lá vivendo numa terra estranha. Então, o rei, o império, o imperador, né, o soberano do Império Medo-Persa, permite que algumas pessoas voltem. E nós temos 3 retornos da Babilônia, que agora é dominado pelo Império Medo-Persa, da Babilônia retornando para as terras, né, dos judeus, para Jerusalém. E o primeiro retorno que nós estamos pensando aí mais ou menos aí num período aí de 20 anos de retorno, que é a reconstrução do templo, que ficará pronta próximo de 516, na pessoa de Zorobabel. Zorobabel é o judeu que volta para reconstruir o templo, que foi completamente destruído pelos babilônicos, o imperador Nabucodonosor, como você já leu, tenho certeza que você já estudou aí, você já conhece a história, e nós estamos dando agora para você um background um pouco maior para você compreender. O segundo retorno que se dá é com o Neemias. E o que é que Neemias volta para fazer? Zorobabel reconstrói o templo. Neemias vem para reconstruir os muros em volta do templo. Claro, há uma intenção ali para que os muros sejam reconstruídos. Por quê? Porque os muros vão estabelecer os limites da cidade de Jerusalém. Vamos dar uma pausa aqui e vamos pensar um pouquinho, vamos retomar um pouquinho o que é que está acontecendo. Ora, veja bem, quando a Babilônia tira o povo, né, lá da cidade de Jerusalém, destruindo o seu templo, derrubando seus muros, a cidade fica completamente vulnerável e vazia. De certa forma, há uma mistura ali, os povos acabam se misturando em Jerusalém, não na Babilônia. Então um remanescente é preservado na Babilônia. Esse remanescente agora está voltando. Eles voltam para reconstruir o templo. Logicamente, os que estão ali há 70 anos habitando não gostam da ideia. Depois, há um retorno com Neemias para reconstruir os muros. Por quê? Porque o terceiro retorno virá para trazer pureza a esse povo. Portanto, o terceiro retorno se dará com Esdras. E Esdras não vem para reconstruir alguma coisa material, mas para reconstruir o temor de Deus no coração daquele povo. O que Esdras vem fazer? Esdras vem para reformar aquele povo em seus corações por meio da palavra do Senhor. Então Esdras vai trazer novamente o temor da lei de Deus no coração daquele povo. E também para trazer pureza, para separar e tirar os impuros do meio do povo de Deus. Portanto, com o templo estabelecido, com a cidade cercada com os muros, agora é possível novamente fazer daquele povo, daquele remanescente,
um povo mais puro. E aí já praticamente adentramos no período interbíblico, ou chamado esse período intertestamentário. Aí nós estamos pensando num período Medo-Persa que vai de 535 até aproximadamente 333 a.C. Então veja só, o Império Medo-Persa é um império usado por Deus para permitir o retorno, a volta do judeu para o Reino do Norte, de modo que a religião judaica fosse restabelecida novamente, porque Deus tem um plano. Antes da fundação do mundo, Deus já estabeleceu um plano para a salvação de um povo. Isso tem que ficar bem claro no seu coração. O nosso Deus, quando fez aliança com o seu povo, ele fez uma aliança e ele é poderoso e fiel para cumprir essa aliança. Portanto, toda essa linha histórica do Antigo Testamento vem seguindo, apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Império Assírio desbarata 10 tribos, porque eles caíram em idolatria, porque serviram a outros deuses. Aqueles 2 centros que nós falamos, em cada um daqueles centros foi colocado um bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro? O bezerro de ouro foi aquele bezerro usado pelo povo que saiu do Egito pela mão forte do Senhor. Aquele povo deveria ficar firme, fiel ao Senhor, mas se entregaram à idolatria. Então o judaísmo do Antigo Testamento é um judaísmo inclinado à idolatria. Então Deus opera o seu castigo para extrair do coração daquele povo a idolatria. Portanto, com a vinda do Império Babilônico, Deus opera de uma vez por toda o castigo nos judeus. E esse castigo operado nos judeus também vai trazer um forte impacto. Aquele povo deve abandonar de uma vez por toda a idolatria e não colocar outro Deus no lugar do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Deus vai usar o Império Medo-Persa para que esse povo, retornando agora para a sua terra, tenha um relacionamento verdadeiro. E aqui acontece uma coisa muito importante de ser destacado. Aquele povo nunca mais será idólatra. O judeu nunca mais se envolverá com idolatria. Mas vai acontecer uma outra coisa. Sabe o que acontece com o povo que volta a habitar? Eles vão ter realmente um avivamento no período de Esdras. Lembre-se, o avivamento se deu por causa da reforma da palavra. Nós falamos em avivamento nos dias de hoje. Nós pensamos em avivamento. Há muitas pessoas que estão orando por um avivamento. Mas lembre-se de uma coisa, o avivamento virá quando um povo levar a sério a palavra do Senhor. Quando as pessoas fizerem, como diz o Salmo 1, plantarem as suas vidas nas correntes de águas, que é a própria palavra do Senhor. Aí é certo, meu querido irmão, que as folhas vão ficar verdinhas, que o fruto virá no tempo certo e tudo o que essa pessoa fizer prosperará. Portanto, essa é a promessa do Senhor. Então, Deus usa o Império Medo-Persa para que, voltando o povo, para que os homens de Deus produzissem uma higiene naquele povo, um povo puro, mas não somente pela separação das pessoas, mas por plantar o coração na palavra do Senhor. Deus fez isso porque o Messias viria justamente do povo de Judá. Seguindo um pouquinho adiante, você pode seguir na sequência do seu livro aí. Então nós já vimos o Império, vamos retomar? Império Assírio, já vimos o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, e o Império Medo-Persa é suplantado por um outro império. Então já vai ficando claro na sua mente como é que a história mundial e a história do povo de Deus faz uma intersecção e como o Deus soberano interfere na história para manter o seu plano, para sustentar a sua
aliança. Mas chega o Império Grego. E, de fato, um detalhe muito importante para você, o Império Grego, também chamado de helênico, né? O império que veio para ficar e nunca mais saiu do mundo. Nós somos profundamente influenciados por esse império desde a sua chegada. Estamos pensando aí aproximadamente 333 a.C. Como é que se dá o avanço do Império Grego? O Império Grego, ele inicia-se na pessoa de Alexandre o Grande, conhecido. Temos filmes hoje que tratam e retratam desse fenômeno, porque Alexandre tem 22 anos quando ele conquista o mundo. E algumas particularidades de Alexandre. Alexandre o Grande é discípulo do filósofo Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Sócrates, um grande filósofo, né, ímpar na história da humanidade. Então, Alexandre o Grande está muito bem preparado para a sua campanha. E ele vence, como você leu aí, em 3 batalhas, né? Grânico, Iso e Arbela. E vencendo as batalhas, avançando, ele domina todo o mundo aqui. Ele era um estrategista fenomenal, realmente. E Alexandre o Grande, avançando, expandindo o seu império, chega no Egito e funda uma cidade chamada Alexandria. Por que é importante citar Alexandria como está citado no livro? Porque Alexandria vai ser um centro cultural muito importante. Será em Alexandria fundada a maior biblioteca do mundo desde então. Qual a importância disso para nós e para o povo de Deus? Deixa eu dar um detalhe para você, muito legal, muito importante. A primeira tradução da Bíblia, no caso aqui do Antigo Testamento, que nós não temos ainda o Novo, a primeira tradução da Bíblia será a Bíblia Septuaginta. Quando você estiver lendo nos livros de teologia, vai aparecer aquele símbolo LXX. A Septuaginta é a primeira tradução do cânon hebraico para o grego. Por que isso é importante? Porque os autores do Novo Testamento, eles citam a Septuaginta, e eu mesmo vou aqui falar para você. O autor tal usou mais a Septuaginta do que propriamente o cânon hebraico. Por exemplo, Lucas vai citar muito a Septuaginta, e isso tem um motivo, isso tem um porquê. Mas voltando aqui a pensar no Império Grego, o Império Grego ele veio de fato para ficar, para trazer a sua influência, e além do que nós lemos, nós temos aqui discorrido no livro para você, quero dar alguns outros insights importantes para você com relação ao Império Grego e a formação e o impacto disso lá no Novo Testamento. Um outro impacto importante é que o Novo Testamento será escrito em grego koiné. E é Alexandre o Grande que traz esse grego para o mundo do Novo Testamento. O que é esse grego koiné? O grego koiné é a união, é a mistura, é a comunhão dos vários dialetos que foram se desenvolvendo ao longo da história, e quando chega o advento de Alexandre o Grande, do Império Grego, eles juntam todas as línguas numa só. Isso é muito importante nós sabemos, porque a língua grega é uma língua muito precisa, muito importante, e é essa língua que Deus usará para escrever o Novo Testamento. Então, olha só, a importância do estudo do período interbíblico. Já estamos entendendo uma coisa importante. O Novo Testamento foi escrito em grego, e o grego koiné, que recebeu a sua formação ali no Império Grego, né, com o advento de Alexandre o Grande. Outra coisa importante para nós destacarmos no período grego é a chegada da filosofia. Citei aqui agora Aristóteles. Por que isso é importante? Porque a filosofia grega vai influenciar profundamente alguns autores do Novo Testamento, próprio Paulo, que citará alguns filósofos, inclusive no Novo Testamento, mas principalmente a história da igreja que você irá estudar. A filosofia
marcará profundamente a nossa história e será uma ferramenta, né, uma serva da teologia. Né? Nós entendemos isso perfeitamente, nós não temos problema com a boa filosofia. Portanto, o Império Grego também produzirá no mundo atual o seu impacto por meio da filosofia. Né? Um outro destaque importante do Império Grego é que quando Alexandre o Grande morre, e ele morre novo, com 33 anos, o seu império é dividido em 4 partes, como você pôde acompanhar no seu livro, e nós temos que destacar um dos generais que dominará a Palestina, Antíoco Epifane IV, ou Epifanes, em algumas outras literaturas. Esse general foi um louco, foi um maluco, e ele, juntamente com alguns outros generais, principalmente os Seleucidas, queriam paganizar o judaísmo. Então eles até expuseram alguns judeus ao ridículo, colocando eles para os jogos esportivos sem roupa. Isso para o judeu é muito ruim. Isso denigre a sua própria religião. O judeu ele tem que se cobrir o tempo todo, principalmente nos momentos de oração. Então essa tentativa de paganizar os judeus, isso vai gerar uma revolta muito grande, até que esse Antíoco Epifânio faz uma coisa muito ruim. Ele entra no Santo dos Santos e ele oferece ali um porco, e você sabe que o porco é um animal impuro para o judeu. O judeu não aceita de maneira alguma esse ato de Antíoco Epifânio. Isso gera uma revolta muito grande, e por volta de 165 a.C., vai se levantar a Guerra dos Macabeus. A Guerra dos Macabeus será uma revolta contra a impureza, a tentativa de trazer paganismo, a tentativa de diluir, a tentativa de desviar os jovens judeus do caminho do Senhor. Então essa revolta macabeia, como está escrito aí, inclusive, acho bem interessante, dá uma olhadinha no seu livro, aí está escrito lá, né, que Macabeu significa martelo. E qual é o objetivo aqui? Realmente esmiuçar e tirar do meio do povo de Deus essa impureza, e eles de fato vencem. E nós vamos ter um período aí em que os judeus vão assumir a posição no seu território. E qual é o objetivo? De fato, novamente, a purificação. Podemos também entender como uma santificação, aonde será restabelecido novamente o sacrifício. Por que é tão importante para o judeu o sacrifício? Por que é tão importante para o povo de Deus o sacrifício? Deixa eu dar uma parte aqui com você. O sacrifício é muito importante, não apenas para os judeus, como para nós hoje em dia. Tanto que Romanos 12, versículo 1, diz isso. Rogo-vos pelas misericórdias divinas, que vocês ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo. O que é o sacrifício? O sacrifício para o judeu é aplacar a ira de Deus e purificar o pecado do povo. Da mesma maneira conosco hoje, um pouco diferente, porque Cristo será o sacrifício e o sacerdote que sacrifica. Ele junta numa só pessoa, num só ato, numa só situação, os dois elementos do sacrifício. Portanto, é por meio do sacrifício de Jesus que nós temos um tipo de sacrifício no Antigo Testamento, que Deus purifica o povo, que Deus purifica o pecado do seu povo escolhido. Voltando aqui no Império Grego. O que o Império Grego produz de bom são muitas coisas, mas ele produz algo muito ruim que gera então uma revolta, que gera então uma guerra chamada Guerra Macabeia, né? E Matatias, que vence, enfim, que estabelece aí esse período chamado Macabeu, né? Também falece, vai morrer, e quem toma o seu lugar é Judas Macabeu. Uma outra coisa interessante que vai acontecer nesse período é o surgimento de muitos escritos. Por conta dessa busca do conhecimento, muitos outros escritos passam a ser produzidos, né?
E desses escritos serão os apócrifos, junto com a produção de diversos livros para a Biblioteca de Alexandria, muitos outros livros passam a ser escritos. E um desses livros apócrifos é justamente o livro de Macabeu, que está contemplado na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia dos católicos. Ele tem um valor histórico, mas por que ele é chamado de apócrifo? A palavra apócrifo é uma palavra que significa oculto, na raiz da sua etimologia, é oculto, escondido. Mas depois será chamado, de livro não canônico, ou seja, livro que não pode ser usado como regra de fé pelo povo de Deus. Sempre tem alguém que me pergunta: professor, quando é que esses livros foram inseridos no Antigo Testamento? Muito bem, esses livros foram inseridos na Contra-Reforma, logo depois da Reforma Protestante, em que Lutero, não suportando os mandos e desmandos do cristianismo vigente, ele propõe uma mudança radical, uma pureza, uma volta à pureza novamente do povo de Deus, e logicamente ele é expulso da Igreja Católica, e aí a Igreja Católica propõe uma Contra-Reforma. Como Lutero apresenta um cano, ele faz a tradução para a língua alemã do momento, e aproveitando a imprensa de Gutenberg, aproximadamente 1484 ali, ele lança então a primeira Bíblia com 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, e então vem a Contra-Reforma. E na Contra-Reforma, os católicos inserem esses livros chamados apócrifos, que são produzidos exatamente nesse período, no período interbíblico. Qual é outra contribuição que acontece aqui nesse período? Que quando os macabeus propõem essa guerra e a retomada, o que acontece? Surgem os sacerdotes que começam a se organizar. O sacerdote é uma figura muito importante para o povo de Deus, mas também para nós, porque depois nós vamos ser chamados de sacerdócio real. Então, nesse momento, os sacerdotes se reorganizam novamente, Então você tem isso contemplado aí no seu livro, Além disso, nós temos também a formação de alguns partidos. Isso é interessante, porque de fato os partidos passam a ser contemplados no Novo Testamento, e é importante nós sabermos de onde é que vêm esses partidos. Então, o primeiro partido que eu quero destacar para você é o partido dos fariseus, Eles são herdeiros dos Hassidim, Essa palavra Hassidim, terminação in no hebraico, é plural. Essa palavra significa os separados. E isso deve fazer muito sentido para nós. Por quê? Porque a tentativa do mundo o tempo todo é nos misturar. Da mesma maneira aconteceu lá no período interbíblico. Os fariseus, eles vão se opor a essa ocupação pagã, dos gregos, essa ocupação pagã daqueles generais que tentam paganizar os judeus. Dentro desses partidos, também tem os escribas. Eles são mencionados, são os intérpretes da lei, são aqueles que se ocupam em preservar a lei, são aqueles que copiam, fazem os manuscritos. E eles são muito, muito sérios nesse trabalho. Isso é uma coisa muito interessante também, isso é algo que nós podemos destacar. Vem comigo aqui, para o cantinho aqui. Olha só que interessante. O texto bíblico, ele foi inspirado por Deus. E no conceito de inspiração, nós temos também o cuidado do Senhor em separar pessoas que vão levar a sério as cópias desses livros. E os escribas começam a fazer muitas cópias que nos chegam até hoje, preservadas graças ao trabalho eficaz desses escribas. Mas, o que mais que nós temos de partidos que aparecem no Novo Testamento? Nós temos os saduceus. Quem são os saduceus? Saduceus são aqueles que vão ser mais racionais, eles vão ser mais
políticos. Eles tinham uma presença muito forte no poderio, na autoridade ali, né? E uma outra coisa interessante aqui é que eles eram religiosos interessados de fato mais na política do que na religião propriamente dita, né? Mas uma coisa interessante, esse é um partido que um pouco diferente do fariseu, que eles são separados, que eles são puros, que eles querem manter a lei. Eles não estão muito preocupados, nem anjos eles creem, nem ressurreição eles acreditam, né? Mas são um tipo de partido assim meio assim voltado assim para fazer política, voltado com o bem-estar deles. Os fariseus não, começaram bem. Os fariseus começaram realmente querendo manter a pureza de um povo. Acredito que tiveram uma excelente iniciativa, mas uma péssima acabativa, porque o próprio Senhor dirá que eles são sepulcros caiados, né? Numa linguagem mais nossa, popular aqui, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Mais ou menos a visão que Jesus tem depois dos fariseus. Mas no início não, começaram bem, começaram querendo realmente trazer pureza para aquele povo. Mas há um outro partido chamado Partido dos Herodianos aí, e você tem aí, né, o texto discorre aí, nos dá aí um background aí, mas os herodianos surgem como, vamos dizer assim, os soldados de Herodes, um partido que eles querem de fato manter as ideias de Herodes, o grande aqui, né? Que avança rapidamente, né, nas suas influências. Um outro partido importante que nós temos que destacar aqui são os zelotes. Os zelotes vêm, como você contempla aí, você pode dar uma olhadinha no seu livro aí, eles são discípulos de um homem chamado Simão o Zelote. Eles eram os revolucionários de sua época e eles querem a todo custo se livrar do poderio de Roma, né? Nós vamos avançando nas datas aqui, então nós pensamos lá em 333 mais ou menos, com a chegada do Império Grego, mas em 63 a.C., Pompeu está entrando na Palestina. Porém, 100 anos antes, o Império Romano já está entrando, já está dominando e suplantando, vindo depois do Império Grego. Olha só, Roma domina completamente a Palestina e Roma tem algumas características interessantes aqui, né? Então, os zelotes também são conhecidos como Sicar, que não aceitam essa chegada desse novo império. Por quê? Porque na perspectiva deles, eles vão retomar o trono, eles querem novamente um rei. Há uma expectativa de se colocar novamente um rei, de voltar a ter um rei que domine sobre eles, que conduzam eles e que possam tentar manter um povo unido debaixo do seu judaísmo. Muito bem, mas isso não acontece. Roma chega. E aí então esse partido dos zelotes, que também eram conhecidos como sicares, eles eram homens violentos e diz a história que eles carregavam punhais, carregavam facas e se eles pudessem, eles degolavam seus inimigos mesmo. E quando faziam isso, ainda davam glória a Deus. Nesse período, o povo está disperso. O templo é um só em Jerusalém, mas muitos estão longe de Jerusalém. E esse povo tem a necessidade de se reunir. O povo de Deus precisa se juntar novamente. E aí surgem as sinagogas. Sinagogas é a junção de duas palavrinhas, principalmente duas palavrinhas no grego, uma preposição sin, mas ago, sinago, ou seja, aqueles que caminham, aqueles que conduzem, que vão juntos uns com os outros. Então nasce a sinagoga como uma instituição que surge porque o templo não oferece, não há mais como fazer o serviço no templo, então surge a sinagoga por causa da suspensão do serviço, mas também pela dispersão do povo que está espalhado por todo o império. Lembre-se, primeira dispersão, 722, as 10 tribos
do norte, né? Depois nós temos o Império Babilônico, parte do povo fica na Babilônia, outra parte volta. Entramos no período interbíblico, surgem as sinagogas. Então você não tem essa palavra contemplada no Antigo Testamento, isso aparece só novamente no Novo Testamento, né? E finalmente, então, nós estamos indo aí para o final dessa aula, finalmente chega o que nós chamamos da plenitude dos tempos, contemplado lá em Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse império, quais são as características importantes e o impacto desse império para o Novo Testamento? Algumas coisas importantes, além do que está contemplado no livro. O Império Romano, ele propõe algumas coisas muito interessantes e é um império que age de fato com uma certa sabedoria. Por quê? Porque o Império Romano, ele não desconsidera a influência da cultura grega, muito pelo contrário. O Império Romano absorve, aprende, pega o melhor da cultura grega e mantém no seu império. Isso é uma coisa muito interessante. E o grego koiné passa a ser uma língua também falada no Império Romano, além da língua latina, do latim. Uma outra coisa interessante é que quando o Império Romano chega, ele permite que os povos sigam com as suas religiões, que em latim nós chamamos de religio licita. Portanto, pensando aqui nos judeus, os judeus podem seguir adorando o seu Deus, desde que não desconsidere, né, César como uma certa divindade. Claro que não vai acontecer mais ou menos dessa maneira, mas lembre-se, como nós temos agora vários partidos dentro do judaísmo, alguns desses partidos são partidos políticos e eles se permitem fazer aí uma politicagem com Roma, ok? Mas Roma, além de permitir que os seus povos sigam com as suas religiões, Roma também estabelece o que nós conhecemos como Pax Romana, onde não há mais fronteiras, e as fronteiras caem agora diante de todos os povos. Uma outra coisa legal e importante, Roma constrói muitas estradas, algumas sobrevivem até hoje, muito interessante isso. Por que isso é importante? Por que isso assim, nos influencia? Influencia diretamente o Novo Testamento, porque é um momento propício, querido aluno, para a propagação do Evangelho. É nessa hora, nesse momento em que o Evangelho vai expandir de uma maneira nunca antes vista, um mundo globalizado. Nós temos uma globalização sem precedentes e que não volta a acontecer de novo. Por isso que é chamada de plenitude dos tempos. Então, o Império Romano chega, se estabelece, traz a sua paz, permite que o povo siga adorando ou servindo a sua própria religião, estabelece então a queda das fronteiras. E tem mais uma coisa interessante, e Paulo vai se beneficiar desse outro elemento, que é quando Roma dá e permite a cidadania romana. Coisa interessante é que quando um império chega, ele domina os povos, e os povos dominados são os escravos. Mas no caso do Império Romano, ele permite que alguns mantenham alguns privilégios de cidadão romano. Paulo, se beneficiando disso, né, irá beneficiar em alguns momentos, algumas situações do cristianismo. E também Roma, quando se estabelece debaixo do poder e do plano de Deus. Por quê? Porque está tudo preparado para o advento do Messias. Está tudo pronto para a chegada de Jesus. Preparado debaixo da soberania de Deus, no mundo agora, globalizado. Pessoas que se entendem melhor, porque tem uma língua única que ajuda com que os povos se compreendam, se entendam. Com o advento de Jesus, com a chegada do Messias, com a vinda de Cristo, será inaugurada um novo tempo, mas também um novo tipo de gente.
um novo tipo de gente que precisará, necessitará de uma situação em que eles possam transitar entre os povos, proclamando, apresentando Cristo às nações. Portanto, querido aluno, esse é um background, essa é uma situação muito propícia, muito interessante, onde a evolução da história nos ajuda, nos leva a entrar agora no mundo do Novo Testamento e compreender como Deus, na sua infinita misericórdia, preparou de fato corações para receber a salvação preparada desde o princípio. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos leve a compreender melhor a Bíblia e o seu caráter, para que, proclamando com poder e autoridade, de fato, esse mesmo evangelho, essa mesma boa notícia de que Cristo veio, de que Deus se fez carne e habitou entre nós na plenitude dos tempos, possa chegar a todos os corações do nosso planeta. Em nome de Jesus. Amém.